Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Samuel Moreira, o seu professor de Física 1, e hoje a gente vai dar continuação à nossa sequência de aulas sobre a mecânica, que é o estudo do movimento. E a nossa aula de hoje tem por título As Leis de Newton e a Dinâmica, uma aula muito importante para quem vai fazer os vestibulares da UES e do Enem. Então, pegue sua apostila, a apostila 2, e preste bastante atenção no conteúdo de hoje que é muito importante. Pessoal, dinâmica é uma palavra que tem origem nos gregos, que foram os primeiros pensadores da humanidade, não é verdade? E ela tem um significado no grego de dunamikos. Dunamikos é a palavra grega que relaciona com a dinâmica, que está relacionado com algo que significa algo poderoso ou modificador. Olha, pessoal, tem tudo a ver com o significado da nossa dinâmica física. A dinâmica é realmente a área da física que estuda aquilo que provoca ou modifica o movimento dos corpos, tá bom? E quem é esse agente provocador ou modificador no movimento dos corpos? Esse agente é exatamente a força. A força é o agente físico responsável por variar o movimento ou provocar, dar início ao movimento dos corpos, tá bom? Por que, Samuel? Porque a força ela produz uma variação na velocidade que a gente conhece por aceleração. Aceleração é variação na velocidade de um corpo. E que é a velocidade? A velocidade é o estado de movimento, de variação da posição de um corpo, não é? Reparem nesse exemplo aqui que eu coloquei. Imagina que um carro está parado, ou seja, sua velocidade é igual a zero, e um rapaz dono do carro chama um grupo de pessoas para que empurre esse carro. O que acontece? Essas pessoas, que inclusive pode ser até a força do motor, até o próprio motor, melhor dizendo, aplicam a força F. Não é tanto as pessoas como pode ser o motor. Essa força F faz o que, pessoal? Faz com que o carro que está parado entre em movimento. Ele estava com a velocidade igual a zero e passa a ter velocidade diferente de zero. Ele sai do seu estado de repouso para um estado de movimento. Não é verdade? Quem foi que fez isso? A força. Agora, pessoal, preste bastante atenção e tenha cuidado nos vestibulares. Força não é só as forças de contato, não é? Quando a gente pede para raciocinar em um tipo de força, a gente imagina alguma coisa puxando ou empurrando, ou então algum atrito de superfícies, a força normal. Só que, pessoal, essas são forças de contato. O que é uma força de contato, Samuel? São forças que requerem pegar ou puxar para atuar, ou seja, requer uma interação física entre a matéria. Contudo, pessoal, existem outros exemplos de força que não requerem contato físico da matéria, como, por exemplo, a força gravitacional. A força gravitacional, que é a força que atua em corpos astronômicos, como o Sol, como galáxia, como a Terra, não é? Essa força gravitacional, pessoal, ela não requer contato físico. Imagina se o Sol encosta na Terra, a gente, todo mundo, estaríamos queimados, não é? Pois bem, o Sol atua uma força muito grande na Terra, mas não requer um contato, está à distância, não é? Existe outra força que também não requer contato, que é a força elétrica. Ela só precisa de duas cargas a uma determinada distância, uma já faz força na outra, né? Quanto maior a distância, menor vai ser essa força. E também tem outra força que não requer, não é uma força de contato, que é a força magnética. Só precisa de dois polos magnéticos, de dois campos magnéticos interagindo entre si, né? Como é que a gente dá o nome dessas três forças? Então, professor, o nome dessas forças a gente dá o nome de forças de campo, tá bom? Elas atuam apesar de não necessitar de interação física entre a matéria, tá bom? Mesmo sendo a distâncias, elas atuam. Pessoal, as forças de campo são as forças que majoritariamente eles obedecem à lei do inverso do quadrado da distância. Samuel, o inverso do quadrado da distância, o que é isso? Vamos ver o inverso do quadrado da distância. Repare na força elétrica. Preste atenção como é que é a expressão dessa força. A força elétrica ela é expressa como uma constante elétrica,
multiplicado pela multiplicação das cargas, Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Olha que interessante. Agora vamos ver a força gravitacional, que a gente já mostrou. Também uma outra constante, só que a constante gravitacional, multiplicação das massas. Ora, gravitacional é uma relação de massas e não de cargas, dividido pela distância ao quadrado. Pessoal, a gente está reparando uma coisa muito interessante, que em todas elas estão relacionadas com a distância ao quadrado, né? Pois é, pessoal, essas são as forças de campo e elas obedecem essa lei do inverso do quadrado da distância. É uma lei, Samuel? Não é que seja uma lei, mas a gente chama de lei que é para facilitar a nossa compreensão, né? Significa que na equação delas, quanto maior a distância, muito menor vai ser a força, né? A gente colocou aqui uma tabela que para evidenciar um gráfico. Esses geralmente são os gráficos desses tipos de forças, as forças de campo, né? Força elétrica e a força gravitacional. Observação: quase todas as forças de campo obedecem à lei do inverso do quadrado da distância. Quase todas. Guardem essa informação, que já eu explico. Por exemplo, aqui nesse gráfico, ó, repare que eu fiz aqui uma tabela. Quando a distância for 1, eu vou ter uma força natural. Aqui eu coloquei uma força de valor 1, só para a gente fazer uma comparação quando a distância for aumentando. Agora, pessoal, imagina só, quando a distância estiver a 2 metros, por exemplo, a força ela cai a 1/4. Por que, Samuel? Porque ela está relacionada com a distância ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. De semelhantemente, quando a força for 3, a força ela cai com 1/9 da força anterior. Um nono da força anterior, de a distância sendo 1. E quando a força ela sobe para 4 de distância entre elas, né, significa que ela vai cair 1/16. Pois bem, pessoal, isso vai nos dar um gráfico desse jeito aqui, ó. À medida com que a distância aumenta, a força cai bruscamente. E à medida com que a distância diminui, a força aumenta também grandemente. Esse é o motivo em que a Lua ainda está em órbita da Terra. Por que, Samuel? Porque a Lua é presa à Terra pela força gravitacional, uma força de campo, e pelo fato delas de estar a uma distância pouca, a Terra prende a Lua em sua órbita. Mas, pessoal, muito cuidado, existe uma força de campo que não obedece a essa lei do quadrado da distância. Qual é? É a força magnética. Repare bem, pessoal. Aqui estão todas as equações que a gente pode utilizar para calcular a força magnética. E nenhuma delas tem o quadrado da distância. Mas na realidade tem 1 sobre a distância, né? A distância aqui tá só... A divisão do denominador tem 2πd ao invés de td ao quadrado, né? Então, muito cuidado. Então, pessoal, já vendo esse tipo de força, as definições, vamos agora trabalhar, utilizar os nossos conhecimentos físicos para julgar situações do cotidiano. Imagina que o nosso boneco trabalhador, aplica uma força F no dia a dia. Imagina isso aí como sendo uma fábrica do dia a dia, uma força F num bloco de massa M. Pessoal, instantaneamente quando ele aplica essa força, ele se move, então ele possui uma velocidade v. Mas quando ele para de aplicar a força, o bloco para também. Agora imagina que ele vai sentar e vai pensar sobre isso. Aí ele pensa, ora bolas, então significa que se eu aplicar uma força no corpo, o corpo tem velocidade? Então a pergunta que eu faço para vocês é essa. Para haver movimento é necessária a ação de uma força? Você tem duas respostas, sim ou não. Essa mesma pergunta, pessoal, Aristóteles fez e respondeu há muito tempo atrás, antes de Cristo. E sabe qual era a resposta dele? Sim, para haver movimento é necessária a ação de uma força. Afinal, parece óbvio, né? Se a gente aplica uma força, o corpo possui velocidade. Se a gente para de aplicar uma força, cessa essa velocidade. Só que a resposta correta, pessoal, muita atenção, é não. Eu acho que já fiz essa pergunta e já trabalhei esse conceito em muitas das minhas salas. Mas nunca vale a pena revisar isso quando a gente está trabalhando as leis de Newton. Pessoal, não. Uma força ela não está diretamente proporcional à velocidade. É muito importante
que isso seja relembrado. E por que isso, Samuel? Por que que quando a gente cessa de aplicar uma força, a velocidade também cessa? Pessoal, aqui, na realidade, Aristóteles e as pessoas do cotidiano, talvez você, deixou de considerar a resistência ao movimento. Essa resistência, ela está relacionada com uma força específica também. Olha só, a gente falou sobre as forças de campo, agora a gente está falando de uma força de contato, que é a força de atrito. Pessoal, a força de atrito, ela é uma força que resiste ao movimento, é uma força que atrapalha o movimento. Vamos retornar o slide aqui. Ela é uma força que atrapalha o movimento, ou seja, ela está relacionada com as superfícies. Aí você pode dizer, Samuel, mas na foto aqui tem duas superfícies bem ásperas. Mas, pessoal, por incrível que pareça, microscopicamente, qualquer superfície tem essa configuração, como tem essa foto aqui da caixa no canto superior direito. Por mais que uma superfície seja perfeitamente polida, no final das contas, ela terá essa configuração microscopicamente, ela vai ter rugosidades. Então, essas rugosidades são responsáveis pela força de atrito, que é uma resistência ao movimento. Agora, pessoal, se a força de atrito foi responsável por parar o corpo, imagina só, faça a seguinte pergunta: e se não houvesse a força de atrito para o movimento? Se não existisse, melhor, resistências ao movimento, o que aconteceria com aquele bloco depois que ele é aplicado uma força nele? Pessoal, pensando em responder essa pergunta, que foi a falha de Aristóteles não raciocinou como seria um mundo sem atrito. Foi que Isaac Newton, junto com outro monstro da física, que foi Galileu, respondeu essa pergunta enunciando sua lei, né? Na realidade, Newton bebeu um pouco dos escritos de Galileu, formulou, ajeitou direitinho e formulou sua primeira lei. Então, vamos lá, Newton. Ensine a nós qual é o princípio da inércia. O que é que diz, então, a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia? Newton disse que qualquer corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a mudar seu estado por meio de uma força externa. Ou seja, Samuel, significa o quê? Então, tu está querendo dizer que se não tiver nenhuma força de atrito, aquele corpo, aquele objeto, ele vai continuar eternamente em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme mesmo, hein? Pessoal, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Então, significa isso mesmo. Se não houvesse força de atrito em um mundo em que não houvesse força de atrito, os corpos continuariam tudo ou em movimento retilíneo uniforme ou repouso. Pessoal, muita atenção e muito cuidado. Essa lei também está querendo dizer, por outra ótica, que a gente possui uma certa resistência aos movimentos. E a gente só executa um movimento novo, digamos assim, só tem variações no nosso movimento devido à aplicação de forças resultantes, tá ok? Se não tiver nenhuma força resultante, você continua na inércia, né? Você continua eternamente em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Uma aplicação muito segura e muito boa disso, que cai bastante os seus princípios nos vestibulares, são os cintos de segurança, pessoal. O cinto de segurança, por que a gente precisa utilizar ele no carro? O que é que o cinto de segurança faz? Samuel, ele me deixa seguro. Sim, claro que ele deixa seguro, mas como que ele deixa seguro? Professor Samuel Moreira, eu acho que ele deixa seguro a gente porque ele prende a gente ao carro. Isso mesmo, ele prende a gente ao carro. E na realidade, fisicamente, é porque o cinto de segurança nos protege da inércia do nosso movimento. Então é por isso que um cinto de segurança é de extrema importância, porque senão, à medida que um carro acelera, a gente acelera junto devido ao banco. O banco nos acelera para frente. Mas e se a gente desacelerar rapidamente? O que é que vai acontecer? A gente vai continuar na inércia do nosso movimento de querer continuar andando naquela velocidade. O que é que o cinto de segurança faz? Ele nos prende para que a gente desacelere junto com o carro também. É uma boa aplicação da lei da inércia.
Então, pessoal, já foi então a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, mais conhecida como lei fundamental da dinâmica, o que é que ela diz então agora? Agora, a segunda lei de Newton, ela fala que uma força aplicada, uma força resultante, melhor dizendo, em um corpo de massa m, imprime uma aceleração de mesma direção e sentido da força. É mais especificamente isso. Aí você vai dizer, não, Samuel, eu já sabia disso, nasci sabendo. Força é igual a massa vezes aceleração. Cuidado, cara pálida. Força é igual a massa vezes aceleração, mas não simplesmente força. É a força resultante, certo? Muita gente erra questões de física, de mecânica vestibulares, porque não calculam a força resultante, a resultante das forças. Ou seja, pode ser que exista mais de uma força atuando em um bloco. Contudo, o seu objetivo vai ser calcular a força resultante. Por exemplo, imagina que o seguinte, já eu explico melhor sobre a atuação de várias forças. Agora vamos para o exemplo do nosso boneco trabalhador. Um erro de Aristóteles foi pensar que a força implicaria na velocidade, né? Só que, pessoal, o que está errado nisso? Na realidade, a força resultante implica na aceleração, tá ok? Então, quando eu aplico uma força num objeto, esse objeto ele ganha aceleração, na mesma direção da força resultante, e a aceleração provoca o movimento, ou seja, provoca variações, que por sua vez vai ter velocidade aí. Tá entendendo? Que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando a gente é compelido a mudar de direção, quando a gente está em direção em linha reta e a gente faz uma curva. A gente só faz uma curva, muda de velocidade, de direção, se a gente só faz isso na existência de uma força. Essa força, no caso, tá para mudança de direção e fazer curva, é chamada de direção força centrípeta, né? Então, pois bem, pessoal, essa força, repare que a massa ela é inversamente proporcional à aceleração. Então, significa o que é isso na prática? Significa uma coisa que você já sabe, que quanto mais maior for a massa de um corpo, mais difícil é acelerá-lo. Em outras palavras, com a mesma força F, eu posso jogar uma bolinha de golfe, uma bolinha de tênis, um limão, mas com essa mesma força F, eu não consigo jogar, por exemplo, um caminhão, né? Eu não consigo movimentar uma rocha grande. Não é a mesma coisa, eu precisaria de uma força maior. Então, quanto maior a massa, dada a mesma força, quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração que ela vai se provocar nela, vai ser provocada nela, melhor dizendo. E quanto menor a massa, maior a aceleração. Certo? E como eu havia falado antes, para encerrar esse slide, se a gente tiver várias forças atuando em um corpo, o que é que você vai fazer, meu caro estudante de física? Você vai calcular a resultante das forças. E como é que é isso? Somando cada uma delas. Pessoal, não precisa se preocupar com esse símbolo aqui. Ele é simplesmente um símbolo matemático que significa soma, somatório. Então, a gente faz o somatório de todas as forças existentes no corpo e calcula a resultante. A resultante, aí você iguala a massa vezes a aceleração, tá ok? Então vamos tirar algumas conclusões, então. Pessoal, no caso da queda livre, onde não há resistência do ar, a força resultante é a força gravitacional e a aceleração é a da gravidade. É um conhecimento muito prático, uma conclusão muito simples que é bom a gente estar sempre em mente. E a outra conclusão que a gente pode retirar é que se a resultante das forças for nula, significa que o objeto move-se com velocidade constante. Muito cuidado, muito cuidado. Se o objeto tem velocidade constante, jamais você pode dizer que ele possui força resultante. Afinal, a força é igual a massa vezes a aceleração. Toda força resultante provoca aceleração em um corpo. Então, pessoal, se a força resultante também for nula, nós podemos dizer que esse corpo experimenta o equilíbrio. O equilíbrio de um corpo, se a força resultante num corpo for nula, ela pode ser evidenciada de duas formas. Ó, imagina aqui, ó, tem dois blocos aqui em dois tipos específicos diferentes de movimento. Perdão. O primeiro bloco
e ambos são MRU, né? Convenhamos. A força resultante no primeiro bloco e no segundo é zero. Contudo, no primeiro bloco, esse bloco está com velocidade constante. Por exemplo, 30 km por hora, a todo momento, 30, 30, 30. E enquanto que no segundo ele está parado, a velocidade igual a zero. Pessoal, ambos os corpos, a gente diz fisicamente que eles estão experimentando o equilíbrio. Mas o que possui a velocidade, a gente costuma dizer que é um equilíbrio cinético ou dinâmico. Enquanto que o equilíbrio, quando o corpo possui força resultante igual a zero, aí está parado, a gente chama esse equilíbrio de estático, tá ok? São os dois termos que a gente menciona no equilíbrio para vocês familiarizarem, podem ser usados na questão, tá bom? Pessoal, eu falei da força gravitacional como uma força de campo. Aí você me vem, mas professor, eu só estou acostumado a ouvir de peso. Pois é, pessoal, a força gravitacional para corpos na superfície da Terra, até tantas mil metros aí da superfície da Terra, na atmosfera, a gente vai relacioná-lo como sendo a força-peso. Essa é a famosa força-peso. Ah, essa, Mel, isso significa o que dizer? Em outras palavras, que todos os corpos na superfície da Terra estão acelerados em direção ao centro da Terra por uma força-peso. Essa força-peso provoca uma aceleração gravitacional, que a gente costuma chamar de G, né? Que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Então, e ela tem essa característica, né? A força-peso é igual a massa vezes a aceleração. O que é aceleração? A gravitacional, tá bom? Pessoal, a gente já falou sobre alguns tipos de força e demos atenção específica para forças de campo, né? Força elétrica, força gravitacional, mas as forças de contato, aquelas que a gente falou que sempre se lembra delas. Pessoal, existem várias e a gente vai ter outra aula que a gente vai poder falar mais especificamente de outras forças e resolver questões sobre elas, mas eu escolhi algumas das principais, como a força de atrito, tá ok? Que está relacionado com as rugosidades das superfícies que uma entra em contato com a outra, e ela é calculada através de um μ, um coeficiente de atrito, vezes a força normal, que vou deixar aqui de stand-by, a força normal, que a gente vai abordar na próxima videoaula, tá ok? E esse μ, pessoal, ele pode ser cinético, o que é cinético? Quando esse corpo ele experimenta um movimento, mas mesmo assim tem atrito, que é aquele caso do boneco trabalhador, ele está experimentando um movimento, enquanto estava em movimento, existe a força de atrito. Pois bem, se fosse calcular a força de atrito, era o μ cinético. E tem o μ estático, que é quando a gente empurra alguma coisa que tem atrito e ela não se move. Enquanto ela não se move, ela experimenta o μ estático vezes a normal. Então, é assim que a gente calcula a força de atrito. Existe outra força que está muito presente também, é uma força de contato, mas está relacionada com o contato da superfície da água com o objeto. Que força é essa? É a força de empuxo, que ela é a multiplicação da densidade do líquido vezes o volume de líquido que foi deslocado com aquele móvel, vezes a aceleração gravitacional. É uma força muito importante no nosso dia a dia. E outra força também, pessoal, que está muito presente no nosso dia a dia, e não só em molas, como também em ligas, elásticos, tudo isso que tem uma característica restauradora, que você estica e puxa e retorna ao movimento, que é a força elástica, certo? A força elástica é uma constante, a gente pode calcular como uma constante, que é a constante elástica, multiplicado pelo deslocamento, né? Pela variação da posição dela do seu ponto de equilíbrio, né? Aqui são algumas dentre as várias forças de contato que a gente pode listar aqui, tá bom? Existe outra força de contato muito específica que eu coloquei como uma atenção bem especial dela. E eu quero que você preste bastante atenção, que é a força de tração, tá bom? Eu coloquei a força de tração como uma força para a gente rever com mais atenção, porque ela é muito comum nos vestibulares do Enem. Principalmente questões de polias, pessoal. As polias fixas. Como é que são
Existem dois tipos de polias, né? Na realidade, o tópico são as polias e a análise do redirecionamento das forças. E existem dois tipos de polias. A primeira delas são as polias fixas. Como é que funcionam as polias fixas? É muito simples. Pessoal, quando você tiver alguma dessas questões, a sua primeira tarefa é verificar se ela é uma polia fixa ou móvel. E se for uma fixa, ela não haverá divisão das forças e não haverá redução do esforço físico. Como assim, Samuel? O que é que ela faz? Então, ela redireciona o movimento. Uma força aplicada, ó, repare, por esse rapaz aqui, ó, nesse canto aqui, repare que é uma força na vertical, e está sendo aplicada para baixo. Mas, no corpo, ele é atuado na vertical, mas para cima. Repare, então, a força foi redirecionada. Esse é o objetivo das polias fixas. E ela tem, como ela não divide as forças, preste bastante atenção, se a polia for fixa, ela não divide a força. Então, significa que a força final, esse FF aqui, vai ser a força que ele estava puxando antes no bloco, tá bom? Agora, pessoal, se a polia não for uma fixa, mas for uma móvel, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um redirecionamento das forças. Redirecionamento, isso. Então, significa que se eu preciso aplicar uma força F para movimentar um bloco aqui que tem de força F aqui, a polia móvel ela vai dividir em igual forma para cada lado da corda, ou seja, para cada corda aqui que eu vou ter na polia móvel. Pessoal, lembrando, para cada polia móvel, perdão, vou ter duas cordas, né? Então ela divide para um lado e para o outro. Como é que eu sei que ela é móvel? Porque como eu sei que o apoio, ela não está apoiada num ponto fixo da parede, mas ela está apoiada na massa em duas cordas, digamos assim, na divisão de uma corda, a gente vai saber que quando ela puxar, esse camarada puxar aqui, ela vai caminhar para cima, ou seja, vai adquirir uma velocidade, né? Então ela vai se movimentar. Pessoal, nas polias móveis, há a divisão das forças e o esforço é reduzido. Aí essa, meu, então quer dizer que as polias móveis é que a gente utiliza para reduzir o esforço físico. Isso mesmo. São as polias móveis que a gente utiliza para reduzir o esforço físico e não as fixas. Pessoal, para cada polia móvel, a gente vai saber que a força final, que é aqui essa mãozinha está puxando aqui, vai ser a metade da força para puxar a força necessária para movimentar esse bloco F, a força no final. Significa que a mão ela vai puxar, se ela aplicar a metade da força necessária para puxar, já é o suficiente, já conseguiu. Agora, para duas polias móveis, pessoal, segue sempre o mesmo raciocínio. Para duas polias móveis, como a corda se divide sempre por 2, ela vai ser 1 sobre 4. Porque, ora, vai ficar uma divisão por 2, depois mais outra divisão por 2. Tá ok? Então, é 1 sobre 4. E 1 sobre 4, pessoal, repare que 1 sobre 4 a gente sabe que é 1 sobre 2 elevado a 2 para duas polias. Agora, se a gente tivesse N polias móveis, como seria? Seria 1 sobre 2 elevado a N. Então, o nosso intuito aqui, se a gente tiver uma questão, inclusive tem uma questão da nossa apostila, que ele coloca um número muito grande de polias móveis, que eu acho que, inclusive, é a primeira questão da página 287. Você utilizando essa equação, a questão sai de uma maneira muito simples. Você só precisa calcular o número de polias móveis e aplicar na questão. Então, bora resolver outra questão, sem ser essa primeira. A gente vai resolver, vou deixar a primeira para vocês e vamos resolver a segunda questão, que é uma questão. Vocês vão lá, quem quiser dar uma pausa no vídeo e não tiver com a apostila, ou quem não tiver com a apostila, não quiser pegar, mas quiser dar uma pausa para ler, você lê aqui a questão e vamos resolvê-la aqui. Pessoal, apostila 2, página 287, a gente vai resolver uma questão aqui sobre polias. Pessoal, ela é uma questão que relaciona um tronco, uma polia e uma árvore. Só que ela foi montada de duas formas diferentes. Muita atenção, pessoal. Na resolução, na escrita da nossa
apostila tem dois erros. Tem a falta desse F e T e do F aqui no final do segundo bloco da questão. Então, conserte aí se você tiver com a apostila. Foi um erro de impressão na hora de passar o material. Pessoal, vamos relembrando. Para a gente resolver dessa questão, só precisamos das concepções das polias móveis e fixas. A polia móvel, ela terá velocidade, né, à medida com que ela se é puxado um movimento de tração na corda. Então, ela vai redividir as forças pela metade, uma para cada corda, né? Então, se a tração é T necessária para puxar aí, vai ficar T sobre 2 e T sobre 2, certo? Para cada lado da corda. É uma polia móvel, né? Enquanto que a polia fixa, ela só faz redirecionar aí as forças, né? Mas continua o mesmo esforço físico. Então, pessoal, repare que na montagem 2 eu tenho uma polia móvel, enquanto na montagem 1 eu tenho uma polia fixa. Então, como na montagem 2 eu tenho uma polia móvel, então significa que a pergunta que ele faz, né, que é exatamente como é que vai ser a força aplicada aí, na relação da montagem 2 e da montagem 1. Pessoal, se ele aplica uma força F aqui no canto, ó, aqui nessa extremidade da mão, como se a mãozinha estivesse aqui, então significa que a força que será aplicada no tronco vai ser de 2F. Então repare que o item D é o item correto dessa questão. Vamos resolver outra questão sobre leis de Newton. Agora vamos para a questão 9 da página 289, nossa apostila 2. Pessoal, essa é uma questão que fala sobre movimento em um elevador, tá? Ele fala sobre dois momentos. Primeiro, o elevador está embaixo e depois aí ele é puxado com uma força de tração, né? Ele é puxado para vencer o peso do elevador e depois ele vai desacelerando. Pessoal, prestem bastante atenção nas informações que a questão dá. Ele diz que imediatamente após a partida, que o início, né, a parte 1, é imediatamente após a partida, força para retirar ele do chão. E depois vai ser a força final, exercida pela cabine antes dele chegar. Pessoal, como a força de tração precisa vencer toda essa força peso aqui, peso do elevador, a massa de quem está dentro, né, as massazinhas, toda essa massa aqui eu chamei de emisão. Então a força de tração ela precisa ser maior do que esse emisão, certo? Para vencer. Então a força inicial ela precisa ser bem grande para vencer e tirar ele do chão, né? Agora, pessoal, para parar, eu só preciso deixar a força gravitacional atuando, né? Então é por isso que a força final ela é bem menor do que a força peso, porque a força peso vai desacelerar o móvel, já que a força resultante, quem vai ganhar ela? A força resultante, né? As que estão ganhando menos as que estão perdendo, então ela será apontada para baixo, tá certo? E a força final, na realidade, o sistema de polias no elevador, ele vai reduzindo a força até chegar a zero, não é? E esse corpo parar totalmente desacelerado pela força-peso. Então, repare que o item mais correto para a gente aqui é o item C, em que a força inicial realmente ela é bem maior, o módulo dela, do que a força final, não é? E ela é vertical para cima nos dois casos. Pessoal, já foi a primeira e a segunda. Falta uma lei muito importante também, que é a terceira lei de Newton. Que diz o que a terceira lei de Newton? Que toda ação provoca uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas em corpos e sentidos distintos. Repare nessa imagem que a gente trouxe aqui. Esse jogador, que é um jogador aqui, aparenta ser do Galatasaray, né? Um uniforme muito parecido, não sei de onde é. Ele recebe uma bolada. Pessoal, a bola que toca o rosto dele, ele não procurou a bola, foi a bola que procurou o rosto dele, aplica uma ação. Só, pessoal, que a bola aplica uma ação, uma força de determinada direção e sentido, mas o rosto também deforma a bola. Repare que a bola não fica inteirinha e não ficaria mesmo.
Por quê? Porque como reação, o rosto aplica uma força em mesma direção, mesmo sem direção e intensidade, mas no sentido oposto, certo? Então a força da ação e reação, terceira lei de Newton, ela é dada dessa forma. Ela tem intensidade igual, contudo, os sentidos são opostos, tá bom? E ela atua em corpos diferentes. Então, pessoal, a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, elas sempre estão em pares. Isso significa o que, Samuel? Pessoal, todas as forças existentes no mundo, elas nunca estão sozinhas, elas sempre estão em pares. É mesmo, Samuel? Isso. Não existe uma força que não seja uma relação entre dois corpos, ou então uma relação entre duas cargas, por exemplo, duas massas, uma relação entre dois polos magnéticos. Precisa ter sempre uma relação, tem que estar, essas forças estão sempre aos pares, certo? Não há forças isoladas, como a gente pode ver aqui no caso de uma moça que se equilibra, se equilibra tocando na parede, né? Ela aplica uma força F1 e a parede aplica uma força na mão dela. Ela toca o solo a força normal, com a força F4, né? Ela é aplicada ao solo e o solo aplica uma força F3 no pé dela. De igual forma, né, tem o exemplo do rapaz e a moça aqui no cabo de guerra também, mas de igual forma quando a gente anda, a gente aplica uma força no chão e o chão aplica uma força no nosso pé, ambas em corpos diferentes. Pessoal, mas é muito importante vocês não se enganarem quanto ao seguinte conceito. Pessoal, a lei da ação e reação, ela jamais poderia se cancelar. Por exemplo, a F3 cancelar com a F4. Por que, Samuel? Porque as forças de ação e reação, ela atuam em corpos distintos. Você empurra o chão e o chão te empurra. Então, por isso que jamais você poderia cancelar essas duas forças, tá? Então, só para a gente ter certeza se a gente compreendeu mesmo, os pares ação e reação, pessoal, aqui, ó, eles têm a mesma direção. Pessoal, tem a mesma intensidade ou módulo, contudo, tem sentidos opostos e são aplicados em corpos diferentes, tá bom? A força, lembra da força de atrito que a gente estava comentando? A força de atrito, como aconteceria se não existisse força de atrito? Pois é, pessoal, se não existisse força de atrito, o mundo seria muito difícil, porque a gente não conseguiria andar, por exemplo. A gente anda porque a gente aplica uma força no chão e o chão resiste a essa força que a gente aplica e devolve com uma reação a força nos nossos pés. Então, assim, a gente consegue caminhar para frente. Se não houvesse força de atrito, a gente só faria escorregar, né? Então, por isso que elas não se anulam, porque são aplicadas em corpos diferentes, tá bom? Aplicações muito legais sobre a terceira lei de Newton estão a todo canto, né? Por exemplo, o movimento de foguetes, de aviões a jato, né? O que acontece? O avião, ele aplica, o avião ou o foguete, ele lança um material aplicando em direção ao solo. E aquele material aplica uma força no avião. Esse material, que na realidade é um material combustível, né? Quando acontece uma combustão, a queima, né? Essa reação exotérmica, vai fazer o quê? Que a reação, essa reação de queima, ela atuará com uma ação para baixo e a reação será uma força no próprio avião, no próprio foguete, tá bom? No próprio míssil, certo? Então, essas são as aplicações muito cotidianas da lei da ação e reação, né? Como esse jogador aqui, ó, que deu uma canelada nas partes íntimas desse rapaz. Como reação, o rapaz deu uma intimada, uma apartada intimada, como é que eu poderia dizer, na canela desse outro jogador, né? Não ficou, nunca nada fica por isso mesmo, tem sempre uma reação, é isso? Então vamos lá, gente. A gente tem várias aplicações da terceira lei de Newton. Como eu falei, o fato da gente caminhar. Por que que a gente, quando atira, a arma tem um recuo, né? Por que que
exatamente por causa da terceira lei de Newton, né? É atuada uma força aplicada na bala e a bala, como reação, aplica uma força também na arma, né? Porque uma gota, quando cai, ela muitas vezes faz esse formato, né? Ela retorna, deformando a superfície da água, fazendo esse formato, né? Exatamente por causa da lei da ação e da reação, né? A água tem uma tensão superficial que ela, quando a gotícula cai, ela aplica, essa tensão superficial aplica com reação a água naquele momento, instante do impulso, ele aplica uma força na superfície, né? A gota de água aplica força na superfície de água, e a superfície, como reação, aplica uma força na gota, né? A gente pode perceber claramente aqui. E por fim, pessoal, a gente pode ter uma questão muito interessante dessa apostila, que é a questão 2, que está lá na página 288. Abra aí na sua apostila, que é sobre um rapaz que está se movimentando em muito cuidado, pessoal, as informações das questões. Ele está subindo uma rampa e ele sobe uma rampa em linha reta, com auxílio da força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Eu coloquei aqui um cadeirante, a questão não diz que é um cadeirante, né? Inclusive, se fosse cadeirante era mais difícil por causa do rolamento. Mas aqui imaginando que ele está com as rodas travadas, né? Então significa dizer que o que a questão está dizendo é que há momentos em que a força de atrito nos ajuda, como para subir uma rampa. É mesmo, Samuel? Por quê? Porque em uma rampa a gente vai estar sujeito às influências da força-peso. Aí Samuel? Lembra que a gente pode dividir a força-peso em duas componentes, devido a esse ângulo. E a essa componente x é que tenta atrapalhar nosso movimento. Então, pessoal, se não houver atrito, na realidade, essa componente x ela é a responsável por fazer os corpos em qualquer superfície descer. A componente x da força-peso, aqui que a gente pode calcular facilmente por vetores, né? Aquela relação de seno e cosseno, tá bom? Vocês vão lá na parte de vetores da nossa aula, as notações, vocês podem facilmente rever isso aí. Então, essa componente x, ela atrapalha o movimento de todo mundo que sobe uma rampa, inclusive um cadeirante. Imagina que ele está com essa cadeira travada aqui. Ele para aí. Pessoal, o contato vai fazer com que a roda com a rampa faz uma força aplicada no chão. E a reação disso, pessoal, é exatamente uma força do chão na roda, na direção do movimento. Então repare, pessoal, numa rampa aqui como o negócio é diferente. É só você fazer o diagrama de forças aqui dos pares ação e reação. A roda aplica uma força normal, né, de contato com o chão sente essa força e devolve uma reação na roda. Como a reação, os pares reação, ação e reação são em sentidos opostos, eu sei que a força de atrito que ajuda o movimento, né, não faz. O atrito aqui, se não tivesse atrito, onde é que estava esse cadeirante? Estava lá embaixo, tinha descido, né? É na direção do movimento em que ele quer exercer, né? Na realidade, a força de atrito, como eu escrevi aqui, é a responsável por conseguirmos nos movimentar em planos inclinados. Se não houver atrito, você já sabe, você escorrega, né? Então, pessoal, o item correto, ele pergunta, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são as direções e sentido da força de atrito? Pessoal, é paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento, tá ok? Então, é isso mesmo, pessoal. Então, até a próxima aula, um forte abraço e fiquem com Deus. A gente vai continuar estudando, tirando as dúvidas e qualquer dúvida podem fazer, podem perguntar.